E estamos de volta com o professor da Escola de Arquitetura, Flávio Cassaladi. Bom, Flávio, tem uma história, evidentemente, como a gente falou, baseada numa pesquisa rigorosa. Qual é exatamente a história, em linhas gerais, da Praça da Estação? Ela nasceu sob qual necessidade? Ela nasceu... Bom, o transporte ferroviário era o transporte por excelência no momento de criação da cidade de Belo Horizonte. Inclusive, muito do material de construção com que foi feita a nova capital veio via férrea, né? Então, a estação era o portal de entrada da cidade. E, por isso, ela foi a parte mais antiga da cidade, vamos dizer, os primórdios da cidade são a Praça da Estação. Então, ela nasceu para ser o portal da cidade, a porta de entrada da cidade, por onde chegavam as pessoas e chegavam... Pessoas ilustres, anônimas. E, ao mesmo tempo, chegava toda a matéria também, né, de construção, toda a carga, etc. Com o tempo e com o declínio da via férrea, a estação foi perdendo a sua função de primazia, né? a sua primazia, e sendo substituída pelo automóvel, por outras formas de deslocamento. Mas antes disso, né? a visita dos reis belgas, eles entraram na cidade Chegaram por ali. Né? E o que eles vieram fazer aqui? Eu te perguntei um dia assim, todo mundo fala da visita dos reis belgas, o que eles vieram fazer? Algum negócio, naturalmente, deve ter claro, sido, né? Claro. Eles não vinham aqui, né? Que época que foi? Foi em 1920 a visita deles, né? E eles vieram exatamente para fortalecer, eles tinham muito interesse na riqueza mineral do Estado, então eles vieram para poder já criar as bases de uma parceria, que se efetivou no ano seguinte com a criação da Belgo Mineira, né, em Sabará. Sim, né? claro. E aí essa foi o grande interesse da visita deles aqui, né? Aí eles deram uma caprichada, né, lá Deram, na realidade, eles foram recebidos, porque a pedra fundamental do edifício da Praça da Estação foi feita em 1920, mas só ficou pronto, esse belo edifício, ele só ficou pronto em 1922. Então, os reis chegaram naquela estação mais perto da Sapucaí, da aviação férrea oeste de Minas, né? Agora, ali houve várias transformações, né? Algumas, né, são captadas de forma criativa por você através de diálogos, né? Das estátuas que a gente falou e depois dos viadutos. A gente podia ler só um trechinho, porque é muita coisa, né, Flávio? Então, assim, quem sabe você faz o papel do Verão, né? Tá bom. E eu faço a Erma do Lago, que me impressionou mais. Só um trecho, então. Hoje sinto saudades do tempo em que habitava a estação. Há alguns anos atrás, não sentia tanto, pois me aprazia ficar perto do poder. Pensava ser esta uma posição mais nobre, em ponto alto da cidade, todos os dias vendo os governadores em sucessão e os burocratas cruzando a praça com ares preocupados ou em completa desatenção. A Erma do Lago, né, que é um jarro no busto intervindo de dentro do Museu de Artes e Ofícios. Ela está lá, né, no Museu de Artes e Ofícios, a Erma do Lago. Imagina então meu caso, presa em nicho dentro de uma sala, eu que fui concebida para ficar junto à água, que só tem o propósito de existir, se vejo meu reflexo no espelho que ela gentilmente cria para me mirar. E aí vai, né? Cada estátua vai se queixando ou... O caso do Verão, por exemplo, é que o Verão, a estátua do Verão concebida para ficar na Praça da Estação, né, na Praça Rui Barbosa, ela foi transferida posteriormente para os jardins do Palácio da Liberdade. Então, por isso, ele diz que, a princípio, ele gostava de estar perto do poder, mas que hoje ele sente a falta de estar mais junto dos transeuntes ali na Praça da Estação. E Erma, como eu te perguntei, o termo significa estátua. É uma estátua ornamental, né? Colocada em jardins. Havia muitas, pelo que eu vi, né? Porque muitas, são várias, muitas, né? São várias páginas de diálogo e todas mais ou menos se espalharam pela cidade. Sim. Né? Aí depois nós temos o diálogo dos viadutos, que daí já mostra uma outra época, né? Uma outra época que é a época atual mesmo, né? Assim, são os dias de hoje, né? Praticamente. 2000 e pouco, né? Que começou o movimento, né? Sim. Aí o primeiro tem o viaduto à floresta, né? Ele muda de linguagem, né? Estou ao seu lado, mas com você eu quero bater de frente. Fui mesmo nascido em 37, gente. Sou mais moderno, com muito orgulho. Para ser bonito, não preciso penduricalho e bagulho. Se a sua inauguração ninguém sabe ao certo, na minha veio um mulão de gente. E nem só de perto. Veio o prefeito Couto Silva, governador Valadares, etc, etc, etc. Aí o viaduto Santa Teresa responde, né?
quem liga para esses manda-chuva, seu sol super, o máximo, um portento de 400 metros, igual eu não tem nada próximo. Meu arco salta 56 metros e sobre ele andou até poeta. Só de altura tem 14 metros e vê a cidade como meta. É. E aí vai, então, esse diálogo nessa linguagem dos MCs, né? Exatamente. Essa também foi necessária uma pesquisa grande, né? Não só de ir nos duelos, mas também uma pesquisa do ponto de vista do texto, né? De como é feito esse texto e a linguagem, e mesmo a gíria e o jargão dos nossos novos poetas populares. Né? E tem um outro capítulo, uma outra parte do livro, que você foi às fichas de registro. Você pegou, você encontrou como Não, foi essas isso? fichas de registro também são ficção. Os personagens são fictícios, mas eu os coloquei como participantes de um episódio real. Então, por exemplo, primeiro é porque o hotel, como ele é o edifício hotel, falando em primeira pessoa, ele tem acesso, ele espiona todos os hóspedes, né? Porque ele tem essa ubiquidade, né? No caso, o hotel. Então, ele conhece do hóspede, como ele é um edifício e é um imóvel, ele não consegue acompanhar os hóspedes fora dos seus domínios, né? Ah, sim, então ele imagina. Então ele imagina, né? Mas ele espiona. Quando o hóspede sai, ele consegue ver o que acontece no quarto, né? Então, o que eu fiz foi criar esses personagens fictícios, criei uma ficha fictícia e... Você me enganou de novo, eu achei que a ficha era real, Flávio. Mas coloquei, os fatos são reais. Por exemplo, um personagem que eu criei, que eu chamei de Inácio da Silva, por exemplo, Sim. claramente inspirado Ele realmente no Lula. se hospedou lá? Não. Ou poderia? Não, o Inácio da Silva não é necessariamente o Luiz Inácio Lula da Silva. Mas né? você falou que ele é um operário, inclusive. É um operário, sim, é um operário. E na mesma época que o Lula esteve em Belo Horizonte. Exatamente, porque foi naquele momento que eu cito no livro... Que foi a greve da construção civil. Foi a greve da construção civil. Que eu cobri como jornalista, eu me lembro perfeitamente. Pois é. Então, tem outros momentos também, por exemplo, o momento em que os pracinhas saem de trem para irem combater na Segunda Guerra Mundial, né? Eu coloquei um casal vindo do interior que vem trazer o seu filho para ir para a guerra, né? Isso foi inspirado no irmão da minha avó, que efetivamente foi lutar na guerra. Por isso que eu coloquei um casal vindo de Patos de Minas, né? Então, Um jovem italiano que você coloca também. Tem um jovem italiano que é um arquiteto vindo da Itália, porque a gente teve muita influência de arquitetos italianos em Belo Horizonte. Então, eu criei um arquiteto italiano, fictício também, que vem se enturmar com seus conterrâneos, né, aqui em Belo Horizonte, na construção da capital. Né? E da Escola de Arquitetura, se não me engano. E ele é real, né? Também ele não é real. Ele não foi um dos fundadores da Escola de Arquitetura? Não, ele não. A Escola de Arquitetura teve arquitetos ligados à sua fundação, arquitetos italianos ligados à sua fundação, né? Mas não esse, né? Especificamente esse personagem que eu criei. Agora, me diz uma coisa. Por uma coincidência, ontem, viajando, encontrei com uma jornalista que me falou, e eu faço questão de dar esse crédito, porque eu achei tão bonito. Ela falou de um capítulo do livro O Corcunda de Notre Dame, que chama Isso Acabará com Aquilo, que é a imprensa, segundo ele, acabando com a arquitetura no sentido enquanto linguagem. Então, o Victor Hugo, nesse capítulo belíssimo, né, belíssimo do livro, ele fala que os monumentos, né, são as primeiras palavras que o homem edifica, ele ocupa um espaço, depois vem os prédios, tudo isso fazendo parte de uma linguagem, em que as palavras são como pássaros, elas têm mais leveza, não ocupam espaço, então elas voam por aí, né, assim... o que a Praça da Estação, enquanto conjunto, você acha que expressa enquanto linguagem, pelo menos o sentido inicial? É uma grandeza? É uma aristocracia? O que é aquilo? O Victor Hugo ele tem uma expressão nesse livro, né, do Corcunda, possivelmente nesse capítulo, que é chamar a arquitetura de livro de pedra. Isso. Porque ele dizia que na realidade, era o livro mais acessível, porque ele está colocado na vida cotidiana das pessoas, né? E essa missão nobre da arquitetura de propiciar a vida, né, porque tudo acontece dentro do ambiente arquitetônico, né,
e de estar acessível às pessoas, de estar no seu cotidiano e de referenciar a vida delas. Por isso essa ideia do livro de pedra, porque ali também está armazenado em matéria toda a informação de sua época e de seu momento, né? E o caso da Praça da Estação, ele é um acervo importante nesse sentido, se a gente considerar que ali nós temos vários livros de pedra, porque nós temos edifícios de diversas épocas. Então, cada um, à sua maneira, conta aquele momento em que existiu. Né? A Casa do Conde de Santa Marinha, por exemplo, é um estilo eclético neocolonial, de inspiração neocolonial. Porque naquele momento o ecletismo era muito importante para nós, porque ele era o resgate das formas históricas que aconteciam naquele final do século XIX e início do século XX. E o neocolonial muito em função de que a gente se inspirava na arquitetura colonial para poder também ter uma identidade nacional. É um momento de construção da nossa identidade nacional. Né? Bom, vamos fazer outro intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando um pouco da ocupação social, política desse espaço. Até daqui a pouco.